medidas de tempo, tá bom? Iremos assistir o vídeo explicativo dessa nossa aula e depois passaremos para as nossas atividades. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre medidas de tempo. Estão preparados? Então, vamos lá! As medidas de tempo estão muito presentes em nosso cotidiano. É por meio delas que organizamos nossa rotina diária, planejamento, compromissos, tarefas e lembramos de datas importantes. Instrumentos de medidas de tempo. Para realizar a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos relógios digitais ou de ponteiro. No relógio é possível acompanhar as horas e os minutos e, em alguns casos, também a marcação dos segundos. Outro instrumento bastante parecido com o relógio é o cronômetro, que é utilizado em corridas. Ele é útil para marcar o tempo com precisão. Durante a história do mundo, existiu vários outros instrumentos usados para medir o tempo. Vamos ver alguns? A ampulheta, criada no século XVIII, conhecido também como relógio de areia. A sua estrutura é composta por duas âmbulas, entre elas um pequeno buraco por onde passa a areia que fica dentro desse instrumento. Na medida em que a areia vai caindo, o tempo é marcado. Relógio de sol. Foi criado por volta de 1500 a.C. e é um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Ele usa a luz do sol que reflete em uma placa e produz uma sombra que está fixada em um mostrador. Relógio de pêndulo. Criado em 1656, esse instrumento utiliza os pêndulos para marcar o tempo. O balanço dos pêndulos gera energia e move os ponteiros do relógio. A unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Depois temos o minuto, que é 60 vezes o segundo, e a hora, que é 60 vezes o minuto ou 3.600 vezes o segundo. É bastante comum realizarmos a conversão das unidades de medida de tempo. Para realizarmos a transformação de hora para minuto ou de minuto para segundo, multiplicamos por 60. Se for no sentido contrário, dividimos por 60. Por exemplo, quantos segundos tem 2 horas e 20 minutos? Primeiro, vamos converter de hora para minuto. 2 horas vezes 60 minutos é igual a 120 minutos. Como são 2 horas e 20 minutos, o tempo em minutos será de 120 mais 20, 140 minutos. Agora vamos converter de minuto para segundo. 140 minutos vezes 60 é igual a 8.400 segundos. Outro exemplo. Quantas horas tem 216 minutos? Como as horas estão acima dos minutos, nós temos que fazer uma divisão. Esse é o resultado de 216 dividido por 60. Muitos podem se confundir na leitura desse resultado e achar que são 3 horas e 6 minutos. Ou 3 horas e 60 minutos. Não, essas duas leituras estão incorretas. Na verdade, a leitura é feita assim: 3 horas e 6 décimos de hora ou 3 horas e 36 minutos. Mas por que 36 minutos? Como aprendemos em aulas passadas, os algarismos depois da vírgula representam parte de um todo, ou seja, são números fracionários. Vamos entender melhor. 3 horas e 6 décimos de hora. 1 hora equivale a 60 minutos. E quanto é 6 décimos de 60 minutos? Bom, dividimos o 60 pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Então, 60 dividido por 10 é 6. E 6 vezes 6 é 36. 36 minutos. Além dos segundos, minutos e horas, temos outras medidas de tempo, como o dia, o mês e o ano. Em um dia temos 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Uma quinzena tem 15 dias, ou seja, cada mês tem 2 quinzenas, a primeira e a segunda.
Um mês tem 30 dias. O bimestre, 2 meses. Um trimestre tem 3 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano tem 12 meses. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos. Vale lembrar que é possível também converter de dias para horas, de mês para dias, entre outros. Para isso, basta usarmos a correspondência correta. Por exemplo, um dia tem 24 horas. Logo, para transformar de dias para horas, multiplica-se por 24. Por exemplo, quantas horas tem em 5 dias? Se cada dia tem 24 horas, é só fazer 5 vezes 24, que são 120 horas. E como saber quantos meses tem em 6 anos? Cada ano tem 12 meses, então fazemos 6 vezes 12, que são 72 meses. E como converter 60 meses em anos? Nesse caso, temos que fazer 60 dividido por 12, que é a quantidade de meses que cada ano tem. 60 dividido por 12 é 5, então 5 anos é o mesmo que 60 meses. Fração de medidas de tempo. Para calcular uma fração de uma medida de tempo, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Por exemplo, quanto é 2/3 de hora? A hora tem 60 minutos, então dividimos 60 por 3, que são 20, e 20 vezes 2 são 40. Então, 2/3 de hora são 40 minutos. E quantos são 4/6 do ano? O ano tem 12 meses, então 12 dividido por 6 são 2, e 2 vezes 4 são 8. 4/6 do ano são 8 meses. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula! Agora, meus amores, que aprendemos quais são os instrumentos que medem o tempo, iremos aplicar o nosso conhecimento aqui nas páginas 107 a 109 do nosso livro, tá bom? Será muito divertido, trabalharemos com parlenda, com trava-línguas, tá bom? É somente fazer com cuidado, com atenção, lendo os enunciados e respondendo de acordo com o que se pede, tá bom? Vamos lá?